Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Pode Subir o Tom. Eu sou a Camila. Eu sou Simon Campos e hoje a gente tem uma convidada mega especial aqui. Já deu problema na gravação, a sorte que ela tá aqui agora tomando um café, mas são bastidores que vocês não viram, mas já aconteceu aqui. Então seja muito bem-vinda, Kênia. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Vamos começar. Primeiro explicar o que ela faz. Vamos começar, porque essa mulher, ela faz... eu pedi pra ela assim, me manda uma foto e o que tu faz. Aí ela me mandou, sou facilitadora sistêmica e mentora de mulheres. Pra quem não entende assim como eu e Camila, o que é isso, Kênia? Então, ser facilitadora sistêmica é trabalhar com base nos princípios da constelação familiar sistêmica. E é onde eu tenho a minha base de filosofia, que a gente chama que é uma filosofia de vida, né? Não é uma ciência, é uma filosofia. Então, é onde eu me baseio para fazer os atendimentos individuais e as mentorias também, que é onde eu faço as mentorias para mulheres. Isso tudo mais focado nesse universo feminino, né? Mais no universo feminino. São as famosas rainhas. As rainhas. Então, para quem depois, a gente vai deixar na descrição desse episódio o Insta da Kênia para seguir, né? Quem quiser aí, quem for mulher. Acompanhem que vale a pena. Tem muita informação bacana para vocês, para nós, né? Conhecer um pouquinho mais desse universo. Mas vamos lá, Kênia. O nosso rolê aqui desse podcast aqui é mais voltado para maternidade, né? A nossa ideia central é sempre proporcionar uma maternidade um pouco mais leve para essas mulheres, para esses casais. Como que essa parte da constelação... Vamos começar lá desde, né, no relacionamento, homem e mulher. Começar lá do princípio, antes de vir os filhos, antes de engravidar e tudo mais. Como que isso interfere na vida do casal e de que forma, assim, que isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim se não tiver, né? Pode ajudar também, né? Então, a constelação familiar, né, a visão sistêmica, a inteligência sistêmica, né, existem várias nomenclaturas, ela trabalha na vida real mesmo, né? E ela funciona exatamente dentro do lar das pessoas de forma muito prática. Então, quando a gente olha para o casal, por exemplo, e a gente vê que o casal, ele tem uma lei que rege sobre o casal. Então, o casal, ele tem uma lei que se chama equilíbrio. Só que dentro dos filhos, né, olhando a relação de pais e filhos, existe outra lei que atua, que é a lei da hierarquia. Então, quando a gente olha para a hierarquia, né, dos pais e filhos, e a gente percebe que ali existe uma ordem, ou seja, os pais vieram antes que os filhos. Então, o que isso na prática interfere na vida do casal? Quando a gente olha para o casal, e principalmente quando eles acabam de se tornar pais, o que eu percebo muito na prática é que muitas vezes, principalmente nós mulheres, né, a gente acaba colocando os filhos na frente do marido. Então, a gente tem aí uma precedência, ou seja, o casal, ele veio primeiro. Então, o casal, ele veio primeiro nessa relação. Então, primeiro se forma o homem e a mulher, né? Para que depois o homem e a mulher se tornem pais. Então, numa ordem de precedência, o casal precisa vir antes, ou seja, o casal precisa estar bem como casal para que assim eles possam exercer bem o papel de pai e mãe. Esse já entra no nosso primeiro pilar. A gente dividiu a maternidade mais leve em três grandes pilares. E um deles é o casamento. Um casamento bem alinhado, né? Isso antes de vir o bebê, antes de engravidar. Bem antes desse novo universo acontecer, porque a gente sabe que muda completamente, principalmente para mulher, os hormônios vão à flor da pele, sabe? E aí, qual é a nossa grande intenção, né? É transformar isso mais leve, através de conhecimento, um casamento alinhado e rotinas poderosas, tanto do homem e da mulher, quanto do bebê, né? A gente defende isso e é isso que a gente tá defendendo aqui. Então, casa totalmente com o que a gente já pensa. E tipo assim, é uma coisa que a gente não procura, né? Vamos supor, principalmente se acontece uma gravidez que a gente não planeja, né? Se tornou pais e vai levando, sabe? A gente não para e não... Tá, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim? É assim que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa planejar, né? É uma coisa que a gente não estuda. E a gente planejou a nossa gravidez, então quando a gente foi tornamos pais, a gente quer ser pais bons e a gente tem que ser um casal que está alinhado para... Claro, que uma criança, hoje a gente vendo nossos clientes, elas muito mais separa o casal do que une, se o casal não tá alinhado, pela nossa visão, assim, né? Então, a gente não queria isso pra gente. A gente queria ter uma maternidade tranquila, onde a gente aproveitasse a nossa filha e a gente
estivesse ligado, assim. Então, acho que essa coisa liga bem, né, na maternidade. Muito, é exatamente isso. E aí, quando a gente olha para o relacionamento de casal, é outra lei que atua. Então, a lei que atua sobre os relacionamentos de casal é a lei do equilíbrio. Então, ou seja, eu dou um pouquinho como mulher e ele me dá um pouquinho como homem. Então, cada um contribui na sua colher de medida e é nisso que faz o relacionamento crescer. Porque dentro do relacionamento de casal é diferente. Ninguém chegou primeiro. Os dois chegaram juntos, né? Então eles estão numa mesma linha de hierarquia. Então, dentro do relacionamento de casal, há uma troca. Então, é essa lei que rege os relacionamentos. E muitos casais acabam não ficando junto porque essa lei da troca, ela não funciona muito bem. Ou seja, um dá demais e o outro se sente com a consciência muito pesada e aí, muitas vezes, não sabendo compensar aquele que o outro deu demais, ele acaba saindo desse relacionamento. A gente já fez pesquisas e dados, né, comprovados que 1 em cada 5 casais se separa no primeiro ano de vida da criança. Que na verdade é um ano mais pesado, assim, né? É porque muda é onde muito. muda completamente a vida, né? E aí, qual é a nossa intenção com podcast, com conteúdo de maternidade? A intenção é que os casais se preparem antes. Não é de pegar o casal que já está vivendo aquilo. Claro, mas, isso ajuda, a gente consegue dar um auxílio e fazer aquele casal se alinhar durante a jornada. Mas é muito mais fácil fazer isso antes, né? Esse casal se alinhar antes. A gente quer ser pai, a gente quer ser mãe, né? Então vamos se alinhar. O que vai mudar? Porque isso médico nenhum fala. Tu não escuta as pessoas falando. Tu escuta coisas que são extremamente importantes, que é cuidado na gestação, cuidado com o bebê, mas ninguém fala do casal. Preparar o casal pra chegada, o cuidado, né? do casal que tem que ter, o cuidado com as outras pessoas que vai envolver nesse processo todo. Porque às vezes é muito mais difícil. A gente passou muito mais perrengue com pai, mãe, vô, do que com a própria Isis, sabe? E aí, a nossa ideia central sempre foi essa, né? Foi sempre assim, esse casal chegar mais pronto pro que ele vai enfrentar dali pra frente. Claro, aí a gente tem, né, cada gestação é uma, cada filha é um, aí cada um vai ter as suas particularidades. Mas eu acho que a gente pode, com esse processo todo de geração de conteúdo e podcast, trazendo pessoas que falam de outros assuntos que não é a nossa área, fazer com que esse casal, então a gente pode dar um passo antes de engravidar, né? O nosso desejo é esse. Tá, mas como é que tá o nosso relacionamento hoje? Sabe? E pra onde que vai o nosso relacionamento? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala, todo mundo só fala da parte boa da gestação, né? Esse dia a gente tava até vendo no Instagram um depoimento de uma mãe que, cara, minha gestação não teve nada de bonito, assim. Ela foi muito conturbada. E é isso, né? As pessoas... Ninguém aparece pra dizer o contrário, né? Não diz, eu me odiei grávida, eu não gostei, eu passei... Não, é só a gente ver as pessoas botando 1000 maravilhas, sabe? Então já liga aquele gatilho, aquela crença de que maternidade é muito tranquila, sabe? Que vai passar perrengue só quando o bebê nasce. Mas não, já começa desde a gestação da mulher, né? É onde o casal que não tá preparado se lasca, né? 1 em cada 5 no Brasil se separa no primeiro ano. Porque é tenso, cara. É tenso. Pra gente que se preparou já é difícil. Eu fico imaginando um casal que, meu Deus, caiu de paraquedas um bebê dentro da minha casa e agora? Né? Porque demanda uma certa, principalmente nos primeiros meses, né? Nos primeiros 6 meses é uma dependência total de pai e mãe, né? Daquela criança. E aí acaba acontecendo isso, esquecendo do homem e da mulher, né? E muito mais do que... Muito mais não, mas seguindo essa linha também de raciocínio, isso é importante não só também para os casais que permanecem juntos. Por exemplo, dentro dessa estatística que você colocou ali no começo, muitos casais se separam e a criação dos filhos fica muito prejudicada por conta que os pais, como eles não souberam equilibrar dentro do relacionamento, agora eles se equilibram fora do relacionamento. Então, eles acabam competindo e colocando o filho como um instrumento de negociação do casal. Então, isso precisa estar bem claro, né? As leis, elas atuam justamente nesse sentido, para deixar bem claro quais são os papéis, né? Porque ela funciona tanto quanto o casal está junto, quando o casal não está mais separado. Então, quando está separado, né? Quantas brigas judiciais a gente vê por anos e anos e anos e não acabam nunca. Eles estão fazendo o que na justiça? Eles estão buscando esse equilíbrio que não teve dentro do relacionamento, só que agora pro menos. E aí nenhum das duas partes cede e ninguém olha pro elemento principal do fruto, né? Que é a criança. E na verdade, chega a ser estranho, né? Porque a gente já fez umas 2, 3 festas de pais
separados, que pai e mãe foram no bolo cantar parabéns. E aí dava pra ver que se davam bem, assim. Não sei se em pró da criança, ó, vamos eu e tu, né, passar por cima de tudo por conta do nosso filho, para que ele, né, tenha pelo menos a ideia de que pai e mãe se dão bem. Mas soava até estranho, sabe? A gente, meu Deus, não pode estar separado, tem coisa errada. Mas como já teve festa que o pai nem apareceu, que a mãe... ou isso, vice-versa, o pai fez festa pra criança e a mãe não convidou a mãe. Esse já é o mais normal, né? A gente mais normal, fez separar também. E não aparecer, Não né? aparecer. Então, tipo, a gente fica pensando no como essa criança vai crescer, né? Já vê o pai e a mãe, né? Os dois brigando ali, não fica com um, não fica com o outro. E fora, quando vai pra casa do outro, o outro ainda fica botando coisa na, né? Vai rolar competição. Vai rolar competição. E aí, o que acontece? Esse filho, quando ele fica nesse meio, né? Quando essa ordem não está estabelecida, o que acontece? O filho toma as dores da mulher, o filho toma as dores do homem. E, na verdade, quando a gente olha para essa criança e a gente te pergunta para essa criança o que te faltou como pai e como mãe, a criança, às vezes, ela olha e ela percebe que não faltou nada, porque o relacionamento o homem... O meu pai não é o mesmo homem que é o marido da minha mãe. Sim. São papéis diferentes. Então, durante muitos anos, eu exigi do meu pai coisas que eram para ele ter resolvido com a minha mãe, que é o papel dele de homem e mulher, o que não tinha absolutamente nenhuma relação. E quando eu olho para o meu pai hoje, com os olhos de somente filha, eu consigo fazer com que essa relação seja dois, separada, né? Exatamente. Isso envolve no que a gente diz sobre as crenças, sobre as né? crenças, porque a gente tem na internet muita gente que bate, né? Por exemplo, assim, esses dias eu fiz um post e aí botei, 5 maneiras que o homem pode ajudar a mulher na maternidade. E a palavra ajudar foi motivo de muita gritaria, sabe? Porque todo mundo, é obrigação do homem, e não sei o que e tal. E aí ontem a gente gravou um episódio falando sobre as crenças, né? Que tá muito relacionado a isso. Tá relacionado ao que a criança viu, né? Ouviu e sentiu durante a vida toda, né? Então, se a criança tem um pai separado, que os dois se brigam, ela cria uma crença. Agora, se elas têm uns pais alinhados, ela tem outra crença sobre, exatamente, né? E aí é o que cria. Aí eu vivo dizendo, cara, não adianta dar porrada, porque esse negócio é um pouco mais profundo, é mais enraizado, né? Não se resolve dando porrada na internet, não, porque é obrigação de homem. Mas que é o que a gente vê hoje, né? Historicamente, se a gente for ver, né, meu vô, meu pai, historicamente, eu acho que a partir da minha geração que os homens começaram a se envolver mais nisso, né? Então, tem tudo a ver com isso, com essa parte que a gente pode chamar de energia masculina e feminina também? A gente utiliza esses termos, né? Polaridade, energia masculina e feminina, é indiferente, assim, todos... trazem os estudos principalmente de Jung, onde fala sobre o feminino e o masculino. E isso não necessariamente tem relação com o gênero, né? Com o gênero sexual, né? Fala mesmo da polaridade. Então, o que acontece? Nós mulheres, nós temos predominantemente a energia feminina, porque nós, ou pelo menos deveríamos estar, né? Na polaridade feminina por nós sermos mulheres. Então, quando nós vamos para a polaridade masculina, que algumas funções nos exigem, por exemplo, o mercado de trabalho é uma função que nós precisamos recrutar para utilizar no mercado de trabalho. Então, quando a gente recruta a nossa energia do masculino, que é o fazer, a ação, que é o mundo, né? E para o externo. Então, a gente utiliza isso, só que nós precisamos fazer esse movimento de retornar. Só que o que principalmente hoje, o que eu vejo muito acontecer na prática? As mulheres utilizam a energia masculina e muitas vezes o universo do masculino, ele é muito material, físico, né? Ele nos traz essa coisa que é palpável. Então, ele nos traz, por exemplo, aplausos, ele nos traz, nossa, como você é sensacional, como você é top, sabe? Assim, esse glamour, a conquista. Então, isso acaba muitas vezes nos encantando nesse mundo masculino. E aí, nós sentimos essa falta de retornar para nossa
nossa energia feminina, que é o se tornar vulnerável, que é o se permitir receber. Então, muitas vezes nós chegamos em casa e continuamos nesse papel de líder que nós exercemos no trabalho. Então, a gente quer dizer como que faz em casa, como que não faz em casa, porque é desse jeito, porque não é... E aí a gente perde muitas vezes essa sensibilidade, que é a sensibilidade do receber. Então, a gente acaba conduzindo as coisas fora e quando a gente chega em casa, a gente não se permite ser conduzida. Seria, tipo, quase que ter 2 papéis? Um papel fora de casa e um papel dentro de casa. Exatamente. A gente recruta essa energia quando há necessidade de utilizá-la, né? Mas, por exemplo, eu utilizo muito a fala da comunicação feminina, né? Quando a gente vai pedir para o masculino fazer alguma coisa, então a gente fala para o homem, muitas vezes, né? Que eu tô cansada, que você deixa essas coisas tudo jogada, toalha em cima da cama, aquele fuzuê todo que nós soubemos. Que tem em todas as casas. Tem. Não vou dizer que não tem na minha, porque tem. Tem em todas as casas. Mas eu vou mais... Pode falar que eu tô entendendo. Ai, Jesus Cristo, é bem assim. Mas energia feminina. Eu tento, assim, transitar das duas. Eu falo, mas amor, essa toalha, por favor, não bota aqui. Né? Tipo, eu não vou assim em general, mas escuta. E aí, então, eu utilizo muito essa comunicação que fica bastante claro. Então, ao invés de eu falar, né, porque você deixa da... Então, a gente respira fundo e a gente fala assim, amor, quando você deixa essa toalha aqui em cima da mesa, eu me sinto triste. Ou seja, eu estou expressando o meu sentimento, ou seja, eu já estou me tornando vulnerável na minha comunicação. Então, eu falo como eu me sinto. E aí, então, eu falo o ato em si. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, você é desorganizado, você deixou as coisas em cima da cama, o que eu estou fazendo? Eu estou apontando para ele que ele é assim. E, na verdade, ele não é assim. É só um comportamento dele. Então, quando eu desassocio isso, ele para de reagir àquilo que eu estou falando. Então, ao invés de eu falar, você não, eu falo, quando você deixou, ou seja, eu estou falando do comportamento, quando você deixou a toalha em cima da cama, eu fiquei triste, porque parece que só eu quero cuidar da nossa casa, só eu quero organizar a nossa casa. Aí vem a cereja do bolo. O que você pode fazer para me ajudar? Para melhorar isso aqui no nosso relacionamento? Porque isso está me ajudando tanto, isso está me prejudicando tanto. Ou seja, eu deixo que ele faça a ação, eu não mando ele fazer. Então, quando eu falo dessa forma, eu tendo a ser muito mais ouvida dentro do relacionamento. Porque é aquilo que eu falei, eu desassocio o comportamento da pessoa. Eu falo como eu me sinto, que é a forma vulnerável que a comunicação feminina faz, e depois eu ainda deixo com que ele faça, porque fazer é do masculino. Eu não mando ele. Eu fiz, eu fui lá e, né? Eu resolvi, na verdade. Isso entra muito na formação de coaching que eu fiz, que é a congruência, né? Eu vou fazer o que eu falei, né? Isso o ser humano tem muito, né? Então, é basicamente o que a mulher tá fazendo. Tá fazendo o homem falar pra ele ser congruente com aquilo que ele falou, né? Porque a gente vai se sentir mal de falar uma coisa e não fazer aquela coisa, né? Então, tem muita ligação com essa parte do processo assim, do coaching. Ele sempre fala assim, ó, eu falo, mas eu faço. Agora, então, eu falo pra te fazer, eu faço. Eu falo, mas eu faço. Então, é bem isso. Se eu falo que dá, eu vou lá e eu faço. Exatamente. Sabe? Não é só... Porque é muito fácil, né? Dá conta da casa da Isis. É fácil eu falar, né? Eu quero... Agora, quando eu ficar com a Isis, vai lá e faz. Exatamente isso. Vai lá e faz. Vocês estão trabalhando de uma forma errada, dá pra ser melhor. Mas não dá. Então eu vou lá. Se eu falo, eu vou lá e eu faço. Isso é congruência. E aquilo que você falou, né, sobre utilizar a forma que você falou, né, do ajudar a mulher. Isso é uma polêmica que sempre que eu começo a abordar esse assunto, né, eu também. E o meu marido fala, amor, se tá vindo hater é porque tu tá fazendo um bom trabalho. É isso mesmo. Tá cutucando, é isso aí. Então, o que eu, dentro do relacionamento de casal, o que eu prezo por olhar, né?
que eu prezo para as competências e habilidades individuais que cada um pode contribuir dentro desse relacionamento. Então, o que muitas vezes acontece? A estrutura biológica do homem permite com que ele tenha maior facilidade em desenvolver certas coisas. Isso não é uma regra, não é sempre assim, mas tende a funcionar melhor desse jeito. Então, por exemplo, tende a funcionar melhor o marido montar um berço do que a mulher ir lá e montar um berço. Então, existem coisas dentro do relacionamento de casal, por exemplo, amamentar. Nosso marido não vai conseguir amamentar, né? E por mais que a tecnologia, a ciência tende, né, e queira fazer, né, com que isso vire de cabeça para baixo, ainda assim é assim que funciona. Sim, sim. Então a gente precisa respeitar essas habilidades, e quando fala que vai ajudar, é ajudar mesmo, porque tem certas coisas dentro da maternidade que muitas vezes a mulher tem mais facilidade em lidar com aquilo ali. Como eu falei no começo, isso não é uma regra, mas é uma tendência, tende a funcionar melhor desse jeito. Aí agora, sim, é um setor de apoio. Quando a gente traz muito a palavra, né, o significado das palavras, né, quando a gente fala de matrimônio, né, o início da palavra mãe, ele já traz essa simbologia do a mulher que desejou em primeiro lugar o casamento, né? Não foi o homem. Então, o homem, ele tem um outro tipo de abordagem, né, antropológica, e a mulher, né? E o patrimônio vem de pai. Então, não significa que, o pai tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. A gente sempre traz isso, é sempre muito generalizado. Mas, na verdade, é que algumas coisas funcionam. Por exemplo, quando a gente acabou de ter o filho, acabou de parir o filho, nós não temos condições de no outro dia a gente voltar para o mercado de trabalho. Então a gente precisa desse tempo de confiança no masculino, que ele vai prover de alguma forma para que aquela família, nem que seja ele vai no mercado, porque eu não tenho condições de ir. Então existem certas coisas na natureza que funcionam melhor de um certo tipo. Então o meu trabalho é sobre conscientizar as pessoas sobre isso, porque isso, para nós, principalmente mulheres, fica um caminho mais leve. Com toda certeza. Porque quando a gente não tem espaço para descansar, a gente precisa ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape pode ser um filho doente, porque uma mãe com um filho doente, ela é obrigada a parar. Ela mesma ficar doente, né? Ou, né, coisas... outro tipo de mexer no financeiro, né, uma falência, alguma coisa nesse tipo que a faça ela vai buscar parar. Vai buscar um escape daquela realidade que ela está vivendo. De forma inconsciente, ela busca um escape para que ela pare e descanse, porque é isso que, na verdade, o corpo dela está precisando. Isso tem tudo, mas tudo a ver com o que a gente está defendendo nos últimos tempos. Como liga as coisas, né? Tem porque a gente defende, né, a maternidade mais leve, não é uma maternidade leve. Ela pode ser mais leve a partir da hora que existe esse equilíbrio entre o casal, né? Em que o homem assume não só o papel de sair e trabalhar e prover e fazer isso, mas que ele também tenha consciência. Por que casal se prepara antes? Por que eu e Camila se preparamos antes? Porque, como é que funciona a cesárea? Quantos tempos tu vai ficar sem poder fazer tal coisa? Pra quê? Pra que não chegue assim, Isis nasceu, tá aqui em casa. Agora, Simon, tu vai ter que começar a lavar louça, roupa, entende? Do nada, aquilo cai no meu colo, assim, entende? Se prepara, que ali vai ser um fardo da pessoa, entendeu? Aí o que a gente fez? Se prepara antes, tá? Então, 15 dias de agenda do estúdio zerada, pra mim poder ficar contigo, pra fazer isso, fazer aquilo. A gente falou ali do amamentar, né? Mas o Simon não amamentou, mas o Simon foi meu braço. Ele pegava água pra mim, ele botava ela pra botar, eu dava uma mamá e ficava ali na minha cadeirinha e ele fazia o resto, entendeu? Exatamente. Então, assim, o ajudar, é ser um braço pra mulher, ajudar a mulher naquele momento ali que precisa, porque o homem não precisa, não precisa, né? O homem não é só o prover o bem financeiro,
o bem-estar em casa, né? Precisa ajudar a mulher pra que a mulher não adoeça também. Principalmente mais a mulher do que a criança ainda, Exatamente. né? Que tá no puerpério, tá com o hormônio à flor da pele ali. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. A nossa ideia de se preparar antes passa pelo financeiro também, né? Um pai vai ficar mais tranquilo a partir da hora que ele se programa pra ficar, sei lá, 10 dias sem trabalhar, né? Sem faturar, vamos dizer assim. Se é um vendedor, sem vender. Se é um fotógrafo como a gente, sem estar ali fotografando de fato, né? Então, o equilíbrio veio dessa parte de, tipo assim, a Camila também tinha mais segurança porque ela sabia. Né? Ó, é 15 dias sem trabalhar, tá, mas como é que a gente vai viver nesses 15 dias, sabe? Não, tá aqui, ó, a gente vai viver assim, foi programado pra isso, foi preparado pra ficar esses 15 dias, sabe? Que é de extrema importância pra uma mulher que faz cesárea. Exatamente, porque senão ela não consegue fazer nem um papel e nem outro. Ela não consegue nem ser mãe e nem ser uma boa profissional, porque a cabeça fica, ela tá ali amamentando e pensando nas contas que ela tem que pagar. E na verdade isso precisa ser um momento de tranquilidade pra mãe, né? Então, pra mãe e pro casal, sim, né? Sim. Então, eu gosto muito de uma frase que diz, né? Uma intenção centrada em direção ao essencial. E o essencial é sempre muito simples. E o essencial, nesse caso, são os filhos, né? Eu acho que o bem maior da família é fazer com que os nossos filhos vão mais longe do que nós pudermos ir. Então, quando a gente olha para uma estrutura de família, quando o casal olha para a estrutura de família e ambos olham para essa mesma direção, todos esses papéis, no fundo, servem para fazer isso. Para fazer com que os nossos filhos cheguem mais longe do que a gente conseguiu ir. Assim como nós conseguimos ir mais longe do que os nossos pais conseguiram. Com certeza. Então, essa que é a divindade da vida, né? De fazer a vida seguir adiante. Então, o Bert tem outra frase que eu gosto muito, que é: o maior sucesso na vida é ter filhos. E quando a gente fala essa frase, né, vem uma enxurrada de mas então significa que se eu não posso ter filho, eu não vou ter sucesso. E a frase não tem nada a ver. A frase é: o maior sucesso da vida é ter filhos. Por quê? Porque a palavra sucesso, a gente conhece ela muito da palavra conquista, mas ela também traz uma etimologia que é de sucedere, ou seja, que é de sucessão. Então, quando eu digo que os filhos são a nossa sucessão, eles trazem mais frutos em relação à nossa memória de vida do que muitas vezes o nosso trabalho. E isso não significa desmerecer o trabalho, mas quando a gente pensa em legado, tu deixar um filho aqui, significa que a tua história vai ser sempre lembrada. Então, o nosso trabalho, óbvio, a gente colhe muitos frutos e nós também temos sucesso no trabalho. Quando ele diz essa frase, ele não invalida a outra parte, mas é sem sombra de dúvidas que deixar um legado, ou seja, dar continuação à vida, traz muito mais sentido à nossa existência aqui. Então, eu sou uma defensora assídua da família. Estamos juntos nesse rolê. Concordo, eu não conhecia, mas concordo plenamente. Vem tudo ao encontro do que a gente pensa, assim, do que a gente... A gente pensou em tudo isso, muita coisa inconsciente, né? Baseado no quê? Nos 10 anos que a gente tem de fotografia. Foi mais a experiência. Na vivência que a gente tem com muitas famílias. Então a gente já viu muita história, já vimos muita coisa. Dentro do estúdio, fora do estúdio, na casa dos próprios clientes, sabe? De pai já chegar a falar que tô fotografando num momento que não é um momento feliz, sabe? Então, tipo, a gente já viveu de tudo. E aí a gente sempre teve a certeza de fazer, vamos fazer diferente. Vamos fazer, né, da nossa maternidade uma maternidade diferente. E aí a gente entra nesse lance da preparação, né? Nesse lance de o casal estar preparado, não a mulher. Dá até pra ir numa coisa mais profunda do tipo assim, cara, tu quer ser pai? Porque às vezes é só sonho de um, né? Não é sonho dos dois. Não quer ser, sabe? Tem essa questão. E aí o que acontece? Acaba fazendo um filho, acaba tendo o filho, sobra tudo pra mãe, porque talvez eu como pai não queria, não tinha esse sonho, esse desejo ainda, né? Ou nunca vou ter, tem gente que não tem, né? Então passa por essa preparação pré, né? E sabe que dentro da visão sistêmica, esse é um tema também que gera bastante polêmica, porque quando a gente olha para o casal e quando um do casal não quer ter filho,
a outra pessoa precisa muitas vezes liberar esse parceiro. E isso é algo que muitas vezes não é olhado com bons olhos, mas é porque o outro não pode tirar esse direito da pessoa. É os valores, né? É os valores. É um casal baseado em valores, né? E depois a pessoa lá na frente vai se arrepender daquilo, não vai estar faltando algo pra ela, não sabe o que é. E às vezes foi aquela falta ali do filho, né? Que exatamente. O namoro já existe pra isso, né? Pra te conhecer e ver se realmente os valores se alinham, os pensamentos, né? A forma de ver a vida se alinham. E o que a gente vê, a gente não vê isso na real, né? A gente não vê pessoas se preocupando nesse nível quando estão namorando, né? Aí acaba casando e acaba descobrindo isso quando casa, né? Que daí depois que casou, aí que vai descobrir mais a fundo o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. É um alinhamento que ele precisa ser feito muito, mas muito antes. Né? Isso e hoje geral, né? E hoje o que eu vejo é uma geração de mulheres e homens, né, que estão preocupadas muito com relação a prazeres do que para essa uma construção de futuro. Então, eu escuto muito, né, as pessoas me perguntam: Kênia, mas por que não pode ter relação sexual no primeiro encontro? Que é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo porque vocês não têm intimidade para isso. Porque isso é algo que precisa acontecer como consequência de uma intimidade. Então, existem algumas pessoas que falam, né, sobre a castidade. Eu não vou tão a fundo porque eu caminho junto com a modernidade. Eu sei que isso hoje é uma coisa que é mais difícil. Eu acho muito bonito quem consegue fazer isso, né? Mas eu sei que a gente precisa se atualizar, né? Então, para mim, isso também não precisa ser tão severo, mas eu falo muito de uma construção de o casal ter essa intimidade primeiro, alinhando valores, vendo expectativa de futuro, porque o nosso corpo é algo que precisa ser entregue para uma pessoa que realmente a gente vai confiar. Então, quando eu faço isso por qualquer pessoa, as relações ficam cada vez mais banalizadas. E é essa a tal liberdade que muitas pessoas vendem na internet, né? O quanto mais livre sexualmente eu sou, mais empoderada eu me torno. Verdade. Então, isso para mim é algo que eu vejo cada vez mulheres... Eu falo mulheres não porque eu sou... Me chamam de... sexista. Deixa os haters. Me chamaram de machista, de sexista. Então, eu falo mulheres porque é o meu público, é com quem eu lido. Eu jamais ousaria ensinar um homem como um homem deve ser homem, né? Então, não tenho essa expertise. Então, eu falo para mulheres, né? E falo muito do universo feminino porque é a minha experiência, né? E aí quando eu falo isso, as pessoas me acusam, né, de sexista, de machista, e enfim. E eu esqueci o raciocínio que eu ia falar. Porque penso diferente. A gente passa pela mesma coisa. Ontem eu falei, né, sobre a parte de crenças, né? De quebrar as crenças da maternidade. Vai fazer... Porque o ser humano, ele precisa pertencer a um grupo, né? Desde sempre, né, dos animais, a gente pertence a um grupo. Então, a partir da hora, um grupo pensa igual, tem as mesmas ideias. Muitas vezes, eu até falei ontem, pode perceber os seus amigos. Vocês são muito parecidos entre vocês. Para pertencer a um grupo, tu acaba sendo parecido com aquele grupo. A partir da hora que tu começa a fazer diferente na tua maternidade, tu começa a pensar de uma forma diferente, o feminino, o masculino, tu não pertence mais àquele grupo, tu começa a pertencer a um novo grupo, né? E aí tu começa a ser o estranho, tu começa a ser o errado, né? Pra aquele grupo ali. É a mesma coisa que pensam da gente, é a mesma coisa. E você fala uma frase que é muito certa, que é fazer diferente. Porque muitas vezes os movimentos que acontecem eu vou fazer melhor. E, na verdade, não é melhor, né? Porque cada pai faz aquilo que acha que é o melhor. Isso é uma coisa que a gente defende. E você fala muito certo isso, né? Eu quero fazer diferente, porque diferente te coloca no mesmo patamar que essas pessoas, no sentido de que eu escolho fazer diferente. Assim como quando a gente olha para os nossos pais e a gente percebe muitas vezes aquilo que você poderia fazer diferente, não melhor. Porque muitas vezes a gente olha para trás e diz assim, não, o jeito que vocês me criaram não foi bom. O jeito que vocês fizeram não foi bom. Então, é como se eu começasse a minha construção do zero. Eu não utilizasse já aquele murinho que já está pronto. Então, é a partir desse murinho que eu consigo
criar as minhas experiências. E isso não é fazer melhor. Então, eu não preciso destruir um murinho para poder construir um novo. Eu posso usar essa base. O que a gente defende é obrigado por tudo que vocês fizeram. Foi o máximo que vocês quiseram com o recurso que vocês tinham. Né? Eu falei, ontem a gente gravou no podcast, eu falei sobre isso. Cara, quando que a gente sentou pra conversar sobre isso? Quando que o meu pai sentou pra ver um podcast sobre isso? Acho que na época deles nem tinha essa coisa de feminino, masculino. Há 33 anos atrás, meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles poderiam com aquilo que eles tinham. Com as ferramentas que eles tinham. E o que eles fizeram, me criaram. Né? De certo modo, pensar do jeito que eu penso hoje, tá muito relacionado ao que eles fizeram. Aliás, nós só estamos aqui por conta deles. E aí as pessoas esquecem isso, né? E aí a nossa defesa, o que é? A gente vai apresentar pra galera um jeito diferente de pensar a maternidade. Agora, se tu vai fazer, é teu livre-arbítrio, né? Tu fazer o que a gente fala, do jeito que a gente tá fazendo, ou escolher viver da forma que, né, que os pais fizeram. E a gente fala muito que o nosso jeito não tá o certo, só que é uma opção diferente, que a pessoa... Não tô dizendo que faz assim porque esse é o certo. Não, cada um tem sua verdade, né? Mas é interessante a gente poder expressar as nossas experiências pra pessoa, despertar na pessoa, às vezes, e fazer diferente. Com né? certeza. Pra pelo menos ela ter assim, né? Pode ser diferente, né? Não precisa ser assim como tá sendo. Pode ser assim, olha, tem gente lá que vive assim. Talvez aí se encaixe mais no perfil daquela pessoa. Exatamente. Né? E é aquilo que eu falei da intenção, né? Eu tenho uma intenção de fazer uma coisa boa, né? E isso diz muito. Às vezes... eu falo muito da tecla de nós mulheres, nós nos arrumarmos para ficar em casa, porque a gente muitas vezes só se arruma para ir para fora, mas a gente precisa se arrumar para o marido, né? Então, para mim, o ápice da feminilidade eu vou passar perfume para dormir com o meu marido. Por que eu só vou passar o meu perfume para as pessoas que estão fora cheirar o meu perfume? Não, eu vou passar... Então, a beleza para nós mulheres, ela precisa estar mais perto da pessoa que está mais perto de mim. E essa pessoa sou eu e o meu marido. Então, eu preciso me emperequetar, como eu gosto de falar. A gente precisa se emperequetar para as pessoas que estão perto de nós, né? Não só para as pessoas que estão no externo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer este movimento, né? Eu acho um absurdo aquele negócio da Bruna acho que foi ela que falou de exercer o direito de ser feia. Não, né, gente? Não precisa, né? Não precisa Deixa a gente querer ser feia, não precisa querer ser feia, né? Claro, vão ter dias que nós não estamos tão bem, né? E tá tudo certo com relação a isso, né? Agora, eu tenho que utilizar justamente esses artifícios de acordar, ter uma ordem, né? Arrumar a cama, me ficar bonita, justamente para melhorar esse dia que eu não estou tão bem. É justamente nesses dias que eu preciso me esforçar para ficar mais bonita. Então, a gente precisa reconstruir isso dentro das relações, porque às vezes a mulher ela se coloca lá para baixo, né? E a gente sabe o quanto o início, né, o puerpério após a chegada do bebê, o quanto é difícil manter tudo isso. E a gente sabe que existe um período que ele é hormonal, que né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aquilo ali é a treva e é assim, né? É assim que Deus fez. Senta que dói mesmo. Isso. Então é um momento, mas por quê? Porque a maternidade te convida para esse mergulho interno. É isso que ela te pede. Então, assim, ela não quer que tu faça desse movimento. Não, é um momento interno mesmo, de encontro mesmo com essa intimidade. Por isso que nós mulheres somos emocionais, sentimentais, por isso que mulher é interno e homem é externo. Então, isso faz parte da nossa história. Então, utilizar isso como algo ruim, no sentido de que, porque só nós somos assim, né? Não, a gente precisa utilizar isso como uma ferramenta boa. A gente precisa usar isso como algo bom para nós, né? Porque nós somos diferentes, sim, dos homens. E a gente precisa concordar com isso. E precisa ser diferente, né? Precisa, né? E aí a gente não tá falando de sexo, né? A gente tá falando um casal gay precisa das duas energias, né? Masculina e feminina. A gente não tá... Só pra deixar bem claro, né? Que não é sobre o sexo em si, homem e mulher, né? Mas uma mulher precisa ser feminina e a outra mais masculina. Com quem as pessoas dormem não é da conta de ninguém, sim. né? Agora a gente precisa saber que o que constrói um bom relacionamento são essas polaridades
no meu ponto de vista, né, são as polaridades e são as leis sistêmicas. Para mim, essa base, né, das leis sistêmicas e das polaridades, para mim, é o que funciona para a construção de um bom relacionamento. Então, quando eu olho para isso, eu consigo ter sucesso nos relacionamentos, sucesso na maternidade, sucesso no meu profissional, porque eu estou olhando para a essência. A essência, muitas vezes, é o homem e a mulher. Então, para mim, isso é o mais importante. É o mais importante. Ai, que coisa boa. Peraí, vamos ver. Ai, até me perdi agora. A conversa tava tão boa. Mas, voltando ali pro energia masculina e feminina, o que poderia, assim, ter de tão ruim na troca? De uma mulher ser mais masculina e um homem ser mais feminino, assim, não só numa maternidade. Eu digo, assim, num contexto geral, assim. O que tu acha que poderia interferir mais, assim? Por exemplo, o que acontece? O homem, muitas vezes, a gente confunde assim, ó. Eu já escutei muito isso, que um homem, quando ele é macho, ele tende a ser... a gente confunde muito virilidade com agressividade. E, na verdade, é muito pelo contrário. Quanto mais macho o homem é, ou seja, quanto mais viril o homem é, mais estável ele é. Então, quando a gente olha para esses relacionamentos, por exemplo, assim, que o homem bateu na mulher, quando a gente olha profundamente para essas relações, é muito possivelmente que esse homem tenha uma energia feminina aflorada. Por quê? Porque a energia feminina no homem deixa ele instável. Porque quem que tem esse centro de controle é o masculino. Então, quando eu não estou dentro quando ele não está muitas vezes nessa polaridade do masculino, ele se torna um homem instável. Então, qualquer coisa vai tirar ele do sério, qualquer coisa deixa ele agressivo, porque um homem que ele é viril, estável, ele tem bastante na mão esse controle, principalmente o controle das emoções. Sim. Então, ele não se deixa abater por qualquer coisa. Ele não é aquele homem assim que vai chorar por qualquer coisinha. E muitas vezes nós vivemos um casamento buscando mudar o homem para que ele seja mais romântico, mais ninini, mais fofinho. Porque, sabe? E o homem, a natureza do homem não é assim. Né? Então, quanto mais nesse masculino, menos mimimi o homem vai ser. Sim. E muitas vezes isso para nós mulheres é uma luta que nós queremos que eles sejam diferentes. E acaba nesse processo todo, aí a mulher sendo mais masculina do que o próprio homem. Exatamente. E aí qual que é o problema para nós mulheres? Quando nós vamos para essa energia masculina, a gente fica exausta. A gente não tem um lugar para descansar, a gente adoece, e principalmente em regiões onde o feminino grita, que é câncer de seio, ovário policístico. Então, né? São coisas que são dentro da visão sistêmica, a gente traz muito isso, né? Eu não trato a doença, né? Isso é uma área médica, então eu não me intrometo nessa área e também não venho em convergência com aquilo que a medicina. Não, são olhares diferentes, né, que se complementam. Então, quando a gente traz esse olhar para uma profundidade, olhando para isso, muitas vezes aquela mulher, ela viveu uma vida inteira nesse tratorzão de masculino. Exatamente. Então, assim, foi uma vida de acumular bens materiais, onde quando ela chega lá nos seus 40, 50 anos, ela entra numa depressão, muitas vezes profunda, porque ela começa a entrar na menopausa, e a menopausa para nós mulheres é algo que inconscientemente a gente diz, não vou mais poder gerar filhos. Então, quando a gente chega lá nessa idade, nesse estágio, muitas vezes tem mulheres que olham para uma vida e pensam que elas fizeram uma vida sem sentido algum. Então, a gente traz esse olhar que, na verdade, era o que elas souberam fazer, Sim. mas que a gente pode ter um outro olhar aí desenvolvendo também essa parte do feminino. Claro que o quanto antes a gente olhar para isso, melhor, né? Quanto antes a gente corrigir essa rota, melhor, né? Não tem aqui ainda. Não tem não. Isso também passa todo por o processo de o homem também ser mais masculino, né? Porque a gente vê tanto a mulher perdendo o feminino, mas muitos homens perdendo o masculino, né? A energia masculina, né? Do fazer, do ter, né? E aí
acaba uma confusão de energia, os papéis se invertem muitas vezes, e aí a gente tem cada vez mais mães que acabam deixando o filho para voltar pro trabalho, porque às vezes tem um pai que é mais feminino dentro de casa, né? Então, o grande lance seria se a gente soubesse equilibrar isso na vida, né? Exatamente. E eu falo sempre, né? Se o feminismo fosse a solução dos problemas, nós já estaríamos com as coisas resolvidas. Porque se uma mulher consegue conduzir um homem tão bem, por que essas mulheres não fazem homens saudáveis? Porque os filhos precisam de um pai e de uma mãe. E quando eles não entendem que eu sou 50% de cada um, eu não consigo desenvolver boas relações por conta disso. Então a gente diz, por exemplo, um homem quando tem muitas vezes uma energia feminina, é um homem que é um filhinho da mamãe. Ou seja, a mãe protegeu tanto esse menino, não deixou ele explorar o mundo, porque muitas vezes quem leva o homem aprende a ser homem com outro homem, assim como nós aprendemos a ser mulher com outra mulher. E nesse caminho, o que acontece? O filho, menino, ele nasce, ele fica na esfera da mãe, depois ele vai para a esfera do pai e vai para o mundo. Nós, mulheres, por que nós temos mais problemas, vamos dizer assim? Viu? Por quê? Porque nós fizemos o seguinte trajeto. A gente nasce, né, fica na energia da mãe, vamos para a energia do pai para aprender também como ter a energia para o mundo, mas depois nós precisamos voltar para a energia da mãe. E muitas vezes esse terceiro movimento a gente não faz. E aí a gente vai para o mundo insegura, porque eu tenho força para ir para o mundo, de conquistar, mas como eu não tenho, porque mãe é relacionamento e pai é relação de trabalho, assim, né? Pai é mundo. Então, quando eu vou pro mundo e eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, o que acontece? Eu faço, só que eu preciso que todo mundo fique me validando. Porque eu preciso que alguém me aplauda como meu pai me aplaudia. Então, eu vou pro trabalho e eu busco no trabalho a validação. Eu quero que lá no meu trabalho as pessoas me aplaudam. Eu quero que as pessoas me aprovem. Eu quero que, sabe? Eu vou competir com outras mulheres. Por quê? Porque eu não tenho essa boa relação com a minha mãe. Eu não fiz esse terceiro movimento que é voltar para minha mãe. Então, quando a gente compreende isso... Quer ver uma coisa que é muito comum? Vai lá. Nós estamos aqui pra isso. Vocês me cortam que eu sou bem enrolada. Pode falar que tá bem bom. Olha como nós somos diferentes. Quando a mulher quer encontrar, ela precisa chegar num destino. E o homem precisa chegar também num destino. Quando o homem está indo para esse destino, de repente os dois se perdem, né? Eles estão em carros diferentes, imaginar um cenário assim. O homem, ele só vai parar para pedir ajuda... Mas quando ele tá muito ferrado, que ele já deu 300 voltas, já tentou resolver de todo jeito, e ele não conseguiu achar o destino que ele precisava chegar. Aí ele para e pede ajuda. Daí ele para e, mas olha só, como é que eu chego? Daí o cara vai falar assim, tu vai pegar a primeira à direita e depois a segunda à esquerda. O homem faz o quê? Ele pega e segue exatamente a primeira à direita e a segunda à esquerda, e ele chega no lugar. Olha o que nós mulheres fizemos. A gente tá perdida. A gente não tenta achar o lugar sozinha. A gente, na primeira sensação que já tá perdida, a gente já para pra pedir informação. Daí a gente pede informação pra primeira pessoa. Daí a gente não confia. Daí a gente pede informação pra segunda. Daí a gente fica fazendo enquete pra saber quem realmente não é assim? Eu fiz isso e a gente não segue exatamente aonde a gente precisa chegar. Não segue o caminho, se perde, ainda tem que perguntar pra outra. Não me disse que é lá e eu não achei. A gente fica fazendo enquete pra saber. Então, trazendo isso pra nossa realidade, quando um homem precisa de ajuda, ele tá muito na M. Então, ele tá muito na M. Aí, ele vai lá, pede ajuda e ele faz o quê? Ele confia na pessoa que tá oferecendo ajuda, ele muda a postura e pronto. Nós não. A gente procura uma terapia e procura outra. Não, mas eu acho que é a terapeuta. Não, aquela lá não é boa. Eu vou procurar outra. Não, aquela psicóloga lá, não. Eu vou... Entende? Então, a gente muitas vezes fica fazendo essa volta porque a gente não fez esse terceiro caminho.
Então, nós temos coisas diferentes, né? Funções diferentes, biologicamente nós somos diferentes. Então, a gente precisa respeitar isso para fazer com que o relacionamento funcione. E levando agora para a criação de filhos, deveria pai menino andar mais no universo do pai do que no universo da mãe? Chega num determinado momento, todos eles têm que ir para essa esfera do pai. Isso acontece mais ou menos, tipo assim, não que ele não possa ter convívio, mas assim, a partir dos 5 anos, o homem precisa ficar muito mais tempo com o pai do que com a mãe. Ir pra coisa de homem. Isso, exatamente. Né? Do universo. Exatamente. Onde a gente estava escutando um podcast que falava um pouco sobre coisa de contato, botar no karatê, competição. Competição. Porque isso é da natureza do masculino. O masculino compete pra ver qual guspe vai mais longe. Então a gente precisa entender isso, sabe? E daí o que acontece? Nós mulheres queremos entrar nesse mundo e competir com eles nessa mesma energia. Só que o que acontece quando eu entro pra competir nessa mesma energia? O homem vai me tratar igual ao homem. E será que eu quero ser tratada igual ao homem? Aí não, daí quando o homem trata a mulher igual ao homem, aí ele é machista, ele é, sabe? Então assim, a gente precisa saber que a nossa ação vai gerar uma reação da outra pessoa, isso inevitavelmente acontece dessa forma. Então assim, a forma com que eu estou me relacionando com o mundo, né? É a forma com que realmente eu quero me relacionar com ele? Eu estou colhendo os resultados que realmente eu quero colher do mundo? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer esses questionamentos, porque senão fica bagunçado como tá. Fica bagunçado. E a mulher, o que acontece com a menina? Qual que é o papel do pai? Bajular, né? Ele fica ali, aí ela prefere o pai, porque o pai é o herói, o pai é o maravilhoso, sabe? Então, beleza. Só que o que acontece? Chega num determinado momento que o pai precisa fazer essa entrega pra mãe. Porque senão, o que acontece? O pai vira o super-herói e quando essa menina chega lá na frente, ela não consegue construir bons relacionamentos, porque a figura do pai dela é o pai perfeito. Ela casa com o pai. Ela casa com o pai. Então, todos os homens que ela se relacionar, ela vai comparar esse homem com o pai. Só que o olhar dela pro pai, ela nunca vai encontrar um homem tão bom quanto o pai. Sim. Então, chega um determinado momento que o pai precisa fazer essa devolução pra mãe. Isso acontece em coisas simples. Vou dar um exemplo. Nós mulheres estamos nos arrumando, né? E arrumando as nossas filhas também. Aí a gente bota, né? Enche as nossas filhas de laço, de coisa arada e tal. E a gente fala, filha, vai lá mostrar pro pai como você tá bonita. A gente fala. Aí a filha chega e o pai diz assim, nossa, filha, você está muito bonita. Você está quase tão bonita quanto a sua mãe. Quando ele fala isso, ele coloca um limite nesse relacionamento. E ele fala, eu já tenho a minha parceira, que é a minha mãe, que é a minha esposa. E aí, quando eu digo isso, eu tô dizendo pra minha filha que eu tenho um lugar e que você tem um lugar. É isso aí. Pra quem não tá vendo, a Camila tá entrando isso aqui. Mas isso veio muito a calhar a um vídeo que inclusive a Camila compartilhou comigo, em que pai e mãe estão juntos, uma criancinha, sei lá, de uns 4 aninhos, e a mãe diz que o pai é dela, né? Isso! Ele é meu. E a criança, não, ele é meu, sabe? Ele é meu marido, ela fala. Ele é meu marido. Então, assim, realmente, na cabeça da criança, aquele é os recursos que ela tem. E muitas vezes os pais acham isso bonito. Só que muitas vezes, lá na frente, isso causa um problema tremendo. Porque realmente, nessa idade, é quando as crianças começam a enxergar o mundo em pares. Já vai sabendo ligar as coisas, né? E o filho precisa perceber que o pai tem uma mulher e a mulher é a mamãe. E isso precisa ficar claro para a criança. Então, quando o homem faz esse movimento, ele está fazendo o quê? Ele está colocando a filha no lugar de filha.
Sim. Então, dizer que você está quase tão bonita quanto a sua mãe é dizer... Um dia você também vai encontrar um homem que vai te achar a mais bonita. Mas aqui eu já tenho um espaço. E esse espaço é da tua mãe. Aí a gente volta lá pro início, né? Colocar o casal antes dos filhos. É isso aí. É isso aí. Que massa. Ai, que fiaço. Era pra ter uma câmera fechadinha só nos seus olhos. Se não fosse pra fazer ninguém chorar, eu nem vinha. Mas é porque é forte, cara. Mexe sim, né? Ainda mais a gente tem... Eu tenho menino, tu também tem, então já... Ainda mais que é quase a mesma faixa etária. A gente já vê o que pode botar na nossa rotina, né? Porque senão o que acontece? As filhas, elas têm uma facilidade muito grande de nos tornar as mães chatas e os pais os maravilhosos, sabe? Então, essa construção a gente faz no dia a dia nas famílias. Então, esses dias a Malu tava brincando na escada, assim, e ela é fascinada por escada. Com qualquer escada que ela vê, ela quer subir. E eu tava na pia lavando a louça. E eu pedi pro Gugu dar uma olhadinha nela que eu vou lavar a louça. Ou seja, eu passei o bastão. E quando eu faço esse movimento, eu preciso confiar que o meu marido vai dar conta de cuidar da minha filha, da nossa filha. Então, quando eu entrego esse bastão, eu estou dizendo, eu confio em você. Agora é a sua vez, sabe? E eu fui lavar a louça. E eu, lavando a louça, você sabe, né? Mulher tem olho atrás, na nuca. Principalmente depois que vira mãe. Isso. E eu tava vendo que ela tava se prontificando e mexendo ali, pronta pra subir a escada. E eu não falei absolutamente nada. Eu vi que ele tava no sofá assistindo o jogo. E eu pensei, tá tudo bem, e vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Daí não demorou 2 minutos, ele se percebeu, foi lá e pegou ela e tirou dela. Chorou, achou ruim, né? Fez todo aquela, que eu gosto de falar, né? Que ela faz a reivindicação dela, que é de total direito, né? Então ela reivindicou da forma dela e tá tudo certo, né? Ela chorou e tal. O que eu fiz nesse ato? Primeiro, eu continuei afirmando que eu confio no meu marido, porque a partir do momento que eu entreguei ela na mão dele para ele olhar, eu confio no que ele está fazendo. E muito mais do que isso, se eu tivesse ido lá e me tirado ela dali e colocado lá na sala, eu não teria só tirado a autoridade e perdido a confiança nele. Eu estaria mostrando para ela que eu sou a ruim, que sou só eu que podo as situações, que sou só eu que faço as coisas ruins. Não, ela precisa saber que o pai dela também coloca limites. E não é só as coisas maravilhosas, porque nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos homens e mulheres comuns. Porque muitas vezes, quando a gente se transforma em pais, a gente tende a ser colocado num pedestal de que nós somos santos, e não, nós erramos, e a nossa nobreza está em olhar para os nossos filhos e muitas vezes dizer, poxa filho, eu errei, fiz tal coisa errada, né? O que eu posso fazer para compensar isso? O que a gente pode fazer para, né? Vamos fazer tal coisa junto, sabe? Então, assim, muitas vezes eu preciso retornar, né? E admitir muitas vezes, claro, né? Mantendo a hierarquia, né? Então, eu preciso muitas vezes me redimir daquilo que eu faço de errado. Por quê? Porque nós somos pessoas comuns e pessoas comuns erram. Sim. E nós, pais, erram. E o que conforta é... nós somos os pais certos para os nossos filhos. Se a gente entrar nesse papo, né? É um papo que rende também. Que legal. Então, Kênia, a gente nesse universo, nessa nossa ideia de maternidade mais leve, a gente fala que o homem ele tem que também fazer a papel que seria da mulher, de cuidar da casa, do lar, né? Isso tá ligado à energia feminina, né? Essa parte de cuidar da casa, né? Só que a gente defende que o homem precisa participar disso também. Isso seria o homem se permitir ter um pouco de energia feminina também, né? Com certeza. Porque senão o homem vai ser só aquele bruto, né? certeza. Só aquele cara, né? Dentro de casa. E o que nós precisamos compreender é que muitas vezes a polaridade feminina e masculina, ela não está só na ação, ela está na forma como eu faço aquela ação.
Então, muitas vezes, o que acontece? A gente quer que o homem lava a louça, mas a gente quer que ele faça do jeito que nós queremos. E não, quando o homem ele se propõe a fazer essas atividades, a gente precisa entender que ele vai fazer do jeito dele, que é um jeito masculino, muitas vezes, de fazer as coisas, e tá tudo bem. Agora, o que acontece? Não fez do jeito que eu queria, daí além de cuidar do filho, eu expulso ele dessas atividades e vou eu fazer porque ele não faz do jeito certo, né? Então, assim, a gente precisa compreender que cada pessoa vai fazer as atividades do seu jeito, né? Então, sim, o marido pode, com certeza, e deve, muitas vezes, auxiliar a mulher, principalmente nas atividades domésticas, muitas vezes, porque ela está ali com a prioridade, que daí não é precedência, é prioridade, que é o bebê. Então, nessas situações, sim, o homem pode, sim. Só que daí o que acontece? Se vai se estendendo e essa inversão de papel acontece dentro do relacionamento, muitas vezes nós castramos a masculinidade do homem, fazendo com que ele só faça esse tipo de atividade, sabe? Então, eu acho que o homem pode sim ajudar e deve sim ajudar as mulheres, mas isso precisa ter uma colher de medida no sentido de que como que o casal está contribuindo, ambos, né, dentro das suas polaridades, dentro das suas habilidades, né, para que esse casal cresça, para que esse casal prospere. Porque, por exemplo, eu vejo que o Simon é um excelente comunicador, né? Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, assim como você também. Então, as pessoas aqui têm habilidades e dons diferentes. Vocês dois são comunicadores, mas ambos contribuem de uma forma diferente. Em casa, isso funciona do mesmo jeito. Ambos têm capacidade de fazer as atividades domésticas e cada um vai fazer do seu jeito. Então, é isso que a gente precisa respeitar muitas vezes dentro do relacionamento. O que eu defendo nesse processo todo é de fazer essa preparação antes, porque, por exemplo, assim, cara, a gente fica algum tempo sem ter sexo no relacionamento depois que o bebê nasce. Principalmente de cesárea. Né? Eu não sei como é que funciona de parto normal, porque a Camila não teve um parto normal, foi cesárea. Sim. Mas, pô, até a mulher entender o corpo dela de novo. E aí isso... Pro homem entender isso é mais difícil, né? E aí é onde eu defendo que, cara, precisa ser não programado, mas você precisa ser conversado sobre isso. O homem precisa entender da maternidade, ele precisa falar de maternidade numa roda de amigos, explicar para outros homens, o que é o puerpério. Cara, tua mulher tá passando por isso, aquilo. É exatamente isso. Eu defendo que o homem, a maternidade não é uma coisa só da mulher, é do homem também. Porque maternidade e paternidade estão juntas, não é uma coisa e outra coisa, né? Eu exerço meu papel de homem. Com a minha energia masculina na minha paternidade, mas eu preciso saber o que é do universo da Camila, né? Porque como é que eu vou auxiliar ela se eu não entendo o que tá acontecendo com ela? É exatamente né? isso. E aí a gente pega até por um tempo maior, de repente esse homem pode ter uma energia feminina mais alta do que a masculina, né? Por uma necessidade. Uma necessidade que a esposa tá ali, não consegue fazer as atividades e tal. Então, por um período, ele pode ter essa energia mais alta, feminina, do que o próprio masculino, né? Sim. O problema é se ele só ficar com essa energia, né? Isso, exatamente. Porque, olhando aqui pra você, as tuas habilidades são profissionais de estar aqui. Você faz muito bem isso daqui. Então, seria um desperdício de vida te manter dentro de uma casa só fazendo atividades domésticas. Entende? Sim. Então, a gente está valorizando aquilo que você tem de maior potencial, que é estar aqui falando. Assim como a Camila. Então, as pessoas têm esses dons e essas habilidades. E hoje, nós mulheres, nós nos damos muito bem no mercado de trabalho. Nós temos um feeling que complementa o feeling do masculino. Então, a gente também muitas vezes, olhar para a mulher e dizer, dentro da nossa casa, talvez a gente precise de uma terceira pessoa para fazer as atividades domésticas. É o que nós estamos em busca. Isso, porque aqui a minha habilidade para nossa família vai ser muito mais bem aproveitada se eu estiver contigo aqui trabalhando nós dois juntos. Estamos vivendo exatamente antes de chegar, a Camila tá mandando áudio pra uma abençoada que nós vamos entrevistar amanhã. Exatamente porque, isso. Tipo assim, a gente até teve a conversa assim, né? Antes dela nascer e após ela nascer. Simon, amor, tu queres parar de trabalhar?
que eu assumo o estúdio, porque assim, como a gente trabalha com a mesma coisa, não vai parar, o estúdio vai continuar, entendeu? Então ele disse, amor, tu queres continuar trabalhando? Eu assim, eu quero, eu não vou parar. Eu não me vejo, tipo, ficamos ali na função de 3, 4 meses ali com ela, eu me afastei mais do estúdio, mas eu não parei de trabalhar, eu tava no WhatsApp, eu tava ali dando aquela pitadinha, porque me conhecendo eu ia me anular, eu sei que eu não ia conseguir ficar, sabe, só na função de mãe, por mais que seja a coisa mais maravilhosa que tem, mas eu preciso ser mulher também, eu gosto disso que eu faço, sabe? Então a gente vai ter que ver o que vai fazer, porque a gente não vai botar ela na escola agora, vamos ter que procurar alguém. Então a gente tá bem nessa fase. A gente sentou hoje, não, vamos botar alguém, porque eu preciso estar mais tempo aqui pra me produzir mais, eu tenho mais coisa pra entregar, mas eu não tô conseguindo. Porque daí a gente tem a função toda com ela, a função da casa, né? Então a gente tá bem nessa chave, bem nesse momento Isso vem através do quê? Através do diálogo do casal, que reforça aquele discurso que a gente fez no começo, que o casal precisa estar alinhado e olhando para o bem comum, que é a família, que é os filhos. Então, assim, quando a gente abre mão dessas individualidades e cada um fica olhando para o seu umbigo, a família tende a prosperar muito mais, porque ambos estão olhando para um ponto que não é os seus umbigos, é algo além, é algo fora, é algo que tá lá que vocês dois querem alcançar juntos. Então, nesse papo todo, eu falei, cara, não depende eu tomar essa decisão, não é eu, Simon, tomar essa decisão. Porque é inevitável que a vida da mulher muda muito mais do que a vida do homem. Isso é né, ninguém não precisa dizer que é o contrário. Porque eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo as minhas atividades e normalmente quem fica mais tempo é a mãe. Né? Então eu falei pra ela, cara, a decisão é tua, não é minha. É, exatamente. O que tu decidir, eu vou fazer o que tiver que ser feito. É exatamente. Né? Se tu decidir, não, eu vou parar de trabalhar 100%, vou dedicar a nossa filha. Beleza, eu preciso disso, a família precisa disso, né? Dessa pessoa ali dentro. Só que daí eu preciso tomar atitudes diferentes dentro da nossa empresa. Né? E esse foi sempre um papo que a gente tá tendo agora. Bastante, assim. A gente tá tendo agora, mas a gente teve quando a Camila engravidou. Ó, descobrimos que tava grávido. Cara, e agora? E o estúdio, como é que a gente vai fazer? A gente ainda engravidou na pandemia pra ajudar. Nós sabe? também. Então, aí foi aquela coisa assim, pra onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Não. Porque a gente ainda tem a vantagem de o que eu faço, Camila faz igual, se não melhor, e vice-versa. Exatamente. Então, tipo assim, seria um excesso só de trabalho pra mim. Mas, cara, vambora. Se essa é a tua decisão, a minha decisão, a decisão dela é voltar a trabalhar. Então tá, então a gente precisa botar alguém dentro da nossa casa pra cuidar da Isis e fazer o papel que a gente não vai conseguir fazer, porque não vai dar conta de tudo. E eu tento colocar na cabeça dela, mas vou falar outra coisa que vai gerar polêmica. Eu gosto de polêmica. O melhor lugar para mulher estar é aonde o marido olha para ela e diz exatamente isso. Você pode trabalhar se você quiser. Se você não quiser trabalhar, eu dou conta. E aí, por opção, nós escolhemos trabalhar. Esse é o melhor lugar, porque aí mora a nossa criatividade, a nossa abundância, essa vontade de fazer. Eu chego a me arrepiar. Porque é nisso, é livre dessa pressão, porque o feminino, ele mora aí. No prazer, na paciência, no processo. É assim que a gente caminha, é assim que a gente trabalha melhor. Aí, né, porque cada vez mais o universo nos leva para o quê? Eu consegui, eu isso, eu aquilo, esse colocar a mulher num patamar de superioridade muitas vezes ao masculino. E, na verdade, o feminino e o masculino estão no mesmo patamar. E é como eu sempre falo, cada um contribui de forma complementar. Nenhum é melhor que o outro. Então, esse lugar de... Sim, se tu não quiser trabalhar, eu dou conta, é o melhor cenário para que nós mulheres possamos ficar tranquilas e exercer o nosso papel com muita tranquilidade. É que hoje pelo que a gente vê, é até meio que absurdo a mulher decidir cuidar do filho, né? Absurdo. É como se, meu Deus, que gente louca, que mulher louca que vai abandonar a carreira, vai abandonar tudo pra só cuidar do filho, né? Então tá tudo muito ligado, né? E a gente teve essa conversa antes da gente ter a Isis, né? Antes de que a gente, como é que a gente vai fazer e tal? Tu vai querer parar de trabalhar? Não, mas depois que a gente se torna mãe,
muda tudo, né? Tu não tem a ideia até ter a criança em casa, assim, né? Mas eu nunca tive essa ideia, nunca passou em mim, sabe? Eu vou largar tudo e não vou trabalhar mais. Eu sempre tive essa vontade de querer estar, sabe? De querer fazer. Mas fazer isso desse lugar não é muito mais tipo, leve. Isso é onde eu queria chegar. Eu ia dizer que eu tinha me perdido. Mas, tipo assim, o que o Simon, como eu te disse, a gente tem que ter um braço, né? Pra acolher a gente, né? Onde a gente poder descansar, né? Então, o Simon sempre foi muito... Como a gente planejou e a gente conversou em ter, o Simon começou a estudar essas coisas, assim, né? Então, ele sempre disse, amor... Tu quer parar de trabalhar? Tu gosta do que tu faz? Não, eu gosto. Então tá, beleza. Tu vai voltar a trabalhar? Vou. Tá, então vamos pra outro cenário. Tu não quer mais trabalhar? Tu pode escolher. Eu vou fazer o que tu decidir, sabe? Se tu quer trabalhar, a gente, beleza, vamos girar em torno disso. Se tu não quer, beleza também, não tem problema. Então é muito mais fácil, porque é bem como tu disse, a gente consegue criar, a gente consegue fazer as nossas coisas, tu não se sente só naquilo ali, entendeu? Não que seja maternidade só aquilo ali, né? Mas é que tu consegue viver além, né? Porque quando a gente entra nesse cenário, a gente percebe o quê? Que o dinheiro, ele trabalha para a família. Então não existe o meu dinheiro e o teu dinheiro. Nunca existe isso. Também não. Então, assim, existe o dinheiro que está a serviço da família. Então, quando a gente olha para isso dessa maneira, a gente não fica, não, mas muitas vezes a mulher se sente culpada, não, mas eu não estou contribuindo. Não, você está contribuindo com outras coisas, que é tão importante quanto isso. Então, assim, volto a falar, né, tudo que acontece dentro da família, entre o homem e a mulher, são atividades complementares. Então, cada um contribui com aquilo que sabe fazer de melhor. E na verdade, o homem por exemplo, né, vamos usar de exemplo aqui, eu e a Camila. Se a Camila escolhesse ficar com a Isis, eu só vou produzir o que eu vou produzir porque a minha retaguarda está sendo feita. Isso! Né? Porque eu sei que a minha casa está sendo cuidada, a minha filha está sendo cuidada, então eu posso ir pro mundo e produzir tudo que eu posso produzir. Né? E não existe nada que motive mais o mundo do que realizar os sonhos da sua família. Eu tô mentindo? É isso aí. É isso aí. O homem, ele mata um dragão por dia. É isso aí. Justamente para realizar os sonhos da família. É isso aí. Então, o homem, ele se sente motivado a fazer isso. Então, assim, é bem isso que você falou, né? Quando a gente olha para essa estrutura, né? Quando o homem tá lá na frente fazendo, eu gosto muito de uma expressão que é assim. Quando a gente vai comer uma carne, a gente vai comer a carne e a gente mastiga e tal, e a gente percebe que a carne tem um tempero. E esse tempero é o sal da carne. Só que o que acontece? Quando a gente come a carne, a gente não come a carne, a gente fala assim, ó, nossa, esse sal tá maravilhoso. A gente não fala isso, a gente fala, nossa, essa carne tá sensacional. Então, trazendo isso pro relacionamento, funciona mais ou menos assim. O homem é a carne, a mulher é o sal. Então, os dois juntos é que dá liga, que faz com que a coisa fica boa mesmo. Então, só que muitas vezes o que a mulher precisa fazer pro homem? Ela precisa dar espaço para esse homem brilhar. Brilhar no sentido de se destacar mesmo, porque o homem é esse universo, o homem precisa disso. Ele faz isso e ele faz isso em busca do elogio da mulher. Ele busca a admiração da mulher. Ele vai lá e, como eu falei, ele quer matar um dragão por dia, justamente porque quando ele chega em casa, ele bota o dragão na mesa e ele fala, olha aí o dragão. Vamos jantar esse dragão. Isso! E ele quer ouvir de nós assim, amor, que dragão gigante que você pegou, sabe? Então, assim, ele não quer que eu... Nossa, só esse dragão aí, não acredito, tu estragou tudo o portão por trazer esse dragão aqui pra mesa, sabe? Ele busca isso todos os dias. Todos os dias ele busca essa admiração da mulher. E quando a mulher não sabe ser esse tempero e ela quer só ser a carne, porque, no fundo, a carne que tá recebendo o elogio. Mas a mulher, quando ela está bem centrada no feminino, ela sabe que ele só pode estar nesse lugar por causa dela. Ele só vai ser tudo que ele é por causa da mulher. Isso, não por causa... nesse sentido de dependência emocional ou qualquer tipo de dependência, mas porque ela reconhece qual que é o seu papel dentro da construção desse homem. E a Bíblia já fala, né? Mulher sábia edifica o lar.
Então, nós fizemos isso com muita sabedoria. Essa construção da família, nós temos grande parte, né, grande responsabilidade. Apesar de muitas vezes esse externo é o que o mundo valoriza, mas o verdadeiro sentido acontece nessas pequenas atividades durante o dia. E quando o homem, ele nos ajuda, principalmente nas tarefas diárias, isso é o tempero da relação. É isso que faz com que nós, mulheres, voltamos para essa admiração para o masculino, e essa dança continua, né? Eu tô fazendo isso não porque eu gosto de fazer isso, mas eu sei porque se eu fazer isso, eu vou estar ajudando a minha esposa. E a minha esposa, por olhar o marido fazer isso, ela gera uma admiração nesse marido. E assim essa dança continua, e assim o casal vai. É exatamente, né, o que a gente conversa. Ah, mas aí tu não gosta de fazer. Cara, se precisar eu vou fazer. Isso! Ponto. É isso. Se tu, porque eu sempre falei pra Camila assim, não é eu que escolho. Eu faço o que tiver que fazer baseado na tua escolha. Se tu resolveu não trabalhar mais, mas tu não gosta de fazer, sei lá, acompanhamento. Se precisar eu vou fazer o acompanhamento, sabe? E a gente... Sem saber, né? Agora a gente sabe o que tá acontecendo. A gente já fazia isso, sabe? E aí pode ser não, né? Nosso casamento não tem briga, não tem... A gente discute, né? Coisas de empresa, como a gente discute. Como todo casal discute, pensando em evoluir, pensando em, né, em ir pra frente e tal. Mas é um relacionamento saudável, assim, sabe? Não é um relacionamento que tá toda a vida um de bico pro outro e tal. É difícil a gente se brigar, assim, é bem difícil. Em 10 anos, não lembro, assim, de a gente se dormir 1 ou 2 noites brigado, foi muito, sabe? Então, tá muito ligado a isso, porque a gente sempre teve esse lance de conversar e cada um se colocar no seu lugar, sabe? Tipo, né? E quando, tipo, a gente faz alguma coisa que não gosta, a gente já fala, eu não gostei. Não gostei, ou tu falou aquilo lá, não gostei, eu não fico engolindo. Porque quando a gente namorava era assim, né? A gente ficava, tô namorando, não vou falar, porque, né? Bem aquelas coisas assim. Mas depois que casou, só meu filho, casamos, o que tá errado, não tá errado, tá errado. Não dá porque não é mais namorinho, é casado. Então, tipo assim, vai a algum lugar que fala alguma coisa, eu não vou corrigir na frente da pessoa. Mas em casa, amor, não gostei, não faz mais. E, tipo, ele entende porque me incomoda, sabe? E muitas das vezes eu falo alguma coisa também que eu faço alguma coisa que ele não gosta, então acho que isso é saudável do casal conversar em si, né? E aí o que melhora muito o relacionamento eu fiz algo que você não gostou, ok, então eu vou te recompensar por conta desse ato que eu fiz errado. E assim acontece o relacionamento. Então, você fez algo errado e eu vou compensar esse algo errado que eu fiz, te fazendo alguma coisa boa. Então, é assim que funciona a lei do equilíbrio dentro dos relacionamentos. Então, eu sou apaixonada por esse universo, né? Foi isso que... Eu comecei a entrar nesse universo do desenvolvimento pessoal faz uns 2 anos. 2 anos. 3 anos. Mas tá muito ligado também ao que a gente faz, né? Porque a gente lida com pessoas aqui dentro do estúdio, né? Então, eu lido há 10 anos com gestante. Com mulher, vivendo uma fase completamente diferente. Tem gente que vem e não se gosta, grávida, tu tem que saber o que dizer, então, sabe? já é um universo, assim, que... E cada vez mais vem me encantando esse universo das pessoas, sabe? De entender as pessoas e tal. Tanto é que a formação em coaching foi voltada para isso. E aí a gente vê que as coisas não vão acontecendo por acaso, né? Ou na sorte. Muito. E como muita gente fala, né? Aquele casal lá é abençoado, tem sorte, né? E muitas vezes não sabe o quanto que a gente tá se dedicando em conhecimento, em busca de melhorar cada vez mais, né? Isso é muito massa, cara. Meu Deus, esse é um papo que a gente poderia ficar aqui por horas. A minha história não é tão bonita assim, no sentido de... Eu conheci esse universo que eu tava na pior mesmo, assim. Foi uma história pessoal, assim, de... Meu relacionamento de casal, assim, tava praticamente terminado com 1 ano de casamento. E o teu de agora E a gente tava pronto pra finalizar o nosso casamento, assim. Porque justamente eu não conhecia nada disso, né? Eu era a Carlão. Tá vendo? E aí eu colocava o meu marido nessa energia do feminino, podando ele de todas as masculinidades possíveis.
E a busca desse conhecimento foi justamente foi uma última tentativa de não acabar o casamento, assim. Então, foi um momento muito decisivo de algo que aconteceu no nosso casamento e que a gente estava prestes a se separar e a gente conheceu esse universo. Nossa. Então, a gente foi buscar primeiro juntos, né, a terapia juntos, e aí depois o meu marido fez... foi constelação familiar mesmo, né? Nós fizemos uma junto e depois ele fez um sozinho. E eu já estava caminhando nesse autodesenvolvimento, vou dizer assim. Só que o que acontecia? Eu me achava mais sensacional, né? A top da galáxia. E o meu marido era um Zé Ruela que não queria caminhar comigo, queria ficar lá nos vícios dele. Era assim que eu me comportava. Então, assim, ele é se ele quiser, ele que me acompanhe, sabe? E era tudo dividido. E aí, quando a gente foi morar junto, obviamente que isso tende a não dar certo, né? Então, foi um momento, assim, que isso foi o que realmente trouxe um relacionamento para mim e para o meu marido completamente diferente do que a gente vinha tendo. Então, através da história pessoal, aí eu trabalhava não com isso, eu trabalhava na indústria farmacêutica, representando medicamentos, viajava igual uma louca. Sério? Pra cima e pra baixo, ficava 2 semanas no mês fora, viajando. Então, assim, era um outro universo. Eu tava totalmente masculina, ganhava mais que o meu marido no sentido de que, nossa, sabe, assim, me achava por isso. Era uma postura de arrogância mesmo. Então, eu tava completamente voltada para esse outro universo. E aí, através disso, eu vi, nossa, isso realmente faz diferença, né? E aí, eu comecei a buscar isso para mim, para o nosso casamento, né? E aí depois eu decidi trabalhar com isso, visto o tanto que isso funcionou para mim. Muitos casamentos, na verdade, acabam às vezes só por troca de energia, né? Da mulher muitas vezes querer ser o homem da relação, muito. O homem às vezes ser aquele homem pamonha que não faz nada, que não quer resolver as coisas, sabe? Então, às vezes até a gente comenta assim, né? Se separaram, não é só traição, às vezes não deu certo, a gente não sabe o porquê da história que tem atrás de cada família, né? É isso. E eu costumo dizer que para tudo há solução, né? Dentro de um relacionamento amoroso, né? Inclusive para traição, para qualquer tipo de problema que se tenha dentro de um casamento, se os dois estiverem disponíveis a caminhar, tudo tem solução. Né? Eles precisam só querer olhar para isso de uma forma diferente. Então, né, a única coisa que é o fim mesmo é a morte, né? Morte, que aí não tem pronto, mais amor, eu acredito, né? Então, aí talvez, por quê? Porque as pessoas se separam se amando. Muitas vezes as pessoas se separam e ainda eles se amam. Então, assim, não necessariamente a falta de amor. Porque senão, se fosse só amor, as pessoas continuariam juntas, sabe? Sim. Então, assim, vem outras coisas juntos. Então, para mim, as leis sistêmicas, elas funcionam e funcionaram para mim justamente porque eu vivi isso na minha casa, porque eu amava o meu marido e mesmo assim a gente ia terminar o nosso relacionamento, sabe? Então, assim, não era só o amor, porque o amor, se a gente olhar para ele dessa forma, muitas vezes ele se torna muito frágil para manter um relacionamento, sabe? Então, a gente precisa olhar para outras coisas que também sustentam esse relacionamento. E isso, para mim, em especial, é o equilíbrio do casal e a polaridade feminina e masculina juntamente com o amor. Eu acho que é uma tríade, assim, sabe? Tu falou que tem são 3 leis sistêmicas, né? 3 leis. Não sei se tu falou essas 3. A terceira eu não falei porque tu falou. Qual que é a terceira? É o pertencimento. Nós fizemos absolutamente de tudo para pertencer aos grupos. Pertencimento, equilíbrio e ordem. Massa. Aí, que é a hierarquia. A energia masculina e feminina tá dentro de equilíbrio. Na verdade, ou já é uma, tipo assim, uma outra coisa? Isso. Uma outra história. É uma outra coisa. Na verdade, o Bert Hellinger, que foi quem idealizou as constelações no formato que ela é hoje, ele fala pouco, assim, sobre as polaridades. Ele praticamente não fala. Assim,
não, ele fala algumas coisas e as poucas coisas que ele fala, as pessoas chamam ele de nazista, porque ele é alemão, né? Eles chamam eles de alguns apelidos, assim. Mas ele fala pouco, assim. A base do que eu trago do conteúdo é a base de Jung e também falando um pouquinho de antropologia também, né? Então, essas são as bases, assim. E se fosse para exemplificar um pouco mais, assim, né? Até para nós que a gente não... Né? O que é... Que trabalho que é feito com... Que trabalho que tu pode fazer, por exemplo, para um casal que está pensando em engravidar, por exemplo? Onde que entra essas leis sistêmicas? De que forma que eles podem usar as constelações? Sabe? De que forma que isso pode afetar positivamente numa preparação para uma maternidade? Existem muitas coisas que influenciam, assim, muitas vezes um casal a não ter filhos, né? E, por exemplo, vou citar um exemplo de uma pessoa, né, de um cliente. Quando ele olhava para os pais, ele criticava muito a forma com que o pai dele tratava a família. O pai dele abandonou a família, ele tinha problemas com álcool, né? Então, o pai dele saiu da família. E aquela família, realmente, ela teve muitas situações e muitos momentos dolorosos com esse pai, né? Como pilar da família. E quando ele foi olhando para a família atual dele, quando ele buscava engravidar, o casal não conseguia. E quando ele olhava para a saúde mesmo, física dele, né, os exames dele eram completamente normal. Então, o que vinha por trás daquela dinâmica? Eu não posso ser pai. Porque quando eu olho para o meu pai, olha o que ele fez com a minha família. Eu não posso fazer... Na cabeça dele, aquele é um modelo mental, como você falou, de pai. Então, eu não posso exercer essa função, porque aquilo é o que ele conhecia. Você igual... Exatamente. Então, assim, isso é um movimento que muitas vezes, quando ele olha para esse pai de uma forma diferente, ele consegue ressignificar isso e muitas vezes isso traz um benefício. Não é sempre, né? Tipo assim, mas eu já vi acontecer de casais que o casal, um deles tinha inclusive problema físico e muitas vezes engravidou, porque a nossa mente, ela comanda muito, né? Então, quando a gente olha para coisas inconscientes que nós fizemos, né? Acontece muitas coisas. Outro exemplo que dá para citar é uma mãe que teve um aborto, ela provocou um aborto. Então, quando ela era adolescente, lá na adolescência dela, ela provocou um aborto, ou seja, né, ela abortou. E numa relação atual, essa mulher tenta engravidar e ela não consegue. Quando a gente olha para a história dela, na verdade, isso às vezes é um grande segredo que ela tinha de um passado. Então, ela se culpa muito por o que aconteceu lá e é uma forma de punição para que ela não tenha uma família. Sim. Então, assim, são movimentos inconscientes que muitas vezes acontecem que né, cada história precisa ser olhado na individualidade, né? Mas são alguns exemplos onde a constelação familiar pode auxiliar nesse sentido. Que massa. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa parte de crenças, né? Do que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo né? Da vida toda até o dia de hoje. E desde quando era criança, desde de pequenininho, né? O que a gente via dentro de casa, né? Então, por exemplo, eu e a Camila foi fazer um treinamento e ela, lá no treinamento, o cara falou que a gente precisa se beijar na frente da Isa, a gente precisa ter troca de carinho entre o casal para ela entender que casal, né? Tem essa relação. E muitas vezes é o contrário, né? As pessoas não querem fazer isso na frente dos filhos, né? Então, a crença... Ontem eu ainda falei, existia uma crença na minha família até a minha geração, até eu. Porque eu tô mudando a forma como meu pai fez a paternidade dele. Entende? Não que ele fez errado, que ele não foi bom e tal. Sou grato pelo que ele fez porque me transformou. Aí a gente tem duas possibilidades, né? Repetir ou fazer de uma forma diferente, né? Aí é a escolha a gente. E daí, de repente, um pai desse que tem um pai que abandonou, um homem, né? Que o pai abandonou, ele não quer que as pessoas passem pelaquela dor que ele passou, né? Exatamente. Então, para não passar pela minha dor, em vez de ele
querer fazer diferente, ele simplesmente não faz. Não faz. Né? Ele simplesmente toma a decisão de não fazer para que as outras pessoas não sofram o que ele sofreu, né? E às vezes isso não é um movimento claro na vida dele. Às vezes ele passa anos. Ontem eu até gravei uns stories ali falando sobre isso. Muitas vezes, o que transforma traumas em traumas, né? É quando eu lidei com isso lá na minha infância e eu não tinha recursos para lidar com aquilo que aconteceu, né? Então, eu olho para aquilo e eu caracterizo aquilo como um trauma. Só que o que acontece? Às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, né? Ontem eu passei... eu contei isso porque ontem eu passei na frente do Sesc e eu lembrei que uma vez os meus pais me esqueceram na escola. Sim. E aí, aquilo para mim me gerou um trauma, que eu fui entender depois, né? Que eu tenho um trauma do abandono. Então, sempre que eu lido com alguma coisa que eu sinto que vai acontecer um abandono, o que eu tendo a fazer? Eu saio primeiro. Então, por exemplo, dentro dos meus relacionamentos, o que eu fazia? Eu entrava nos relacionamentos, quando eu percebia que alguma coisa não estava certa, eu saía daquele relacionamento. Porque antes eu sair do que eu ser abandonada. Essa era a minha mentalidade. Então, o que acontece? Lá na minha infância... aquele trauma quando eu olho hoje com a minha cabeça de adulta e eu penso assim, nossa, meus pais me esqueceram na escola, eu penso, nossa, que bobagem, Kênia. Só que o que eu tô fazendo? Eu tô analisando essa situação com a minha cabeça de adulta. Quando eu olho para essa situação com a minha cabeça de criança, no meu mundo infantil lá, meus pais iam me deixar na escola para sempre. Sim. Eu não ia mais ter casa, não ia voltar para brincar com os meus brinquedos, sei lá o que eu pensei, sabe? Então, quando eu olho hoje para os meus traumas, eu olho para trás para os meus traumas, eu penso, nossa, que bobagem. Mas o trauma se forma quando? Quando eu simplesmente não tenho recursos para lidar quando ele aconteceu lá no passado. Então, é isso que forma os traumas nas pessoas, né? Então, não é bobagem no sentido de, é bobagem, isso é bobagem. Isso... Então, quando a gente muitas vezes faz uma constelação, é uma coisa simples. Mas quando ela é dita de uma forma... que a gente utiliza muitas frases, né? Que foi uma das frases, a frase que te fez chorar. É esse movimento, sabe? É um movimento que toca a alma. É um movimento que, puxa, eu nunca olhei para isso desse jeito. Então, por exemplo, quando eu olho para as relações, né, do masculino com o pai, possivelmente quando um pai não conseguiu exercer uma boa paternidade, foi porque o avô não conseguiu oferecer isso para o pai. Então, como que ele vai oferecer uma coisa que ele não conhece? Não sabe, então, né? possivelmente ele tinha problemas com a avó, que tinha problemas com a avó, e que isso foi vindo de geração em geração. E às vezes, quando eu faço muitas vezes esse movimento de ruptura, no sentido de que agora eu vou fazer diferente, muitas vezes o que acontece, o homem e a mulher, né, por fazer algo que é diferente daquilo que acontecia lá atrás, eu tendo a me sabotar, por quê? Porque parece que eu não vou pertencer mais ao meu sistema familiar. Então, muitas vezes o que acontece? Eu perco dinheiro, perco cliente, vou me sabotando de forma inconsciente. Só que quando eu trago isso para a consciência, eu penso, opa, eu só estou fazendo diferente, não estou fazendo nada de errado. Porque o senso de não pertencer muitas vezes soa como que eu estou fazendo algo errado. E na verdade não, eu só estou fazendo algo diferente. Eu sempre falei, né? Eu sempre falo pra Camila assim, a gente vai fazer do nosso jeito aqui. Só que quando a gente vai pra casa dos nossos pais, a gente não precisa ser o Simon e a Camila pai da Isis. A gente é filhos deles. Né? Então lá quando a gente vai pra lá, a gente vai com uma cabeça de filho, não uma cabeça de adulto, né? Então a gente chega lá, a gente não fica, tá, vocês estão fazendo errado. Cara, eles estão fazendo, é o jeito deles, deixa a coisa rolar. Porque senão fica até o convívio, né? Não fica um convívio legal. E aí acontece o quê? Quando a gente faz esse movimento de querer ensinar os pais, a gente rompe a lei de novo da hierarquia, que é, quando eu vou pra casa dos meus pais, eu sou só o filho. Assim como o meu filho é só o meu filho. Então, eu vou pra casa dos meus pais com essa mentalidade de eu sou apenas o filho aqui. Então, eu ajo e tenho postura como filho. Então, por exemplo, muitas vezes, minha mãe quer falar alguma coisa do meu pai, falar, que o teu pai isso... logo já me dá uma dor de barriga, eu falo, mãe...
Sabe? Por quê? Porque aquilo ali não me compete. Aquilo ali deles, diz, né? em relação a um homem e a mulher, eu sou só a filha. E quando eu tomo essa postura, quando eu olho para os meus pais, eu vejo o quanto eles são grandiosos, né? O quanto eles precisaram fazer muito mais esforço do que eu, né, para poder levar a vida adiante, é onde eu encontro os motivos para admirar e honrar quem eles foram. E aí é que mora o segredo do nosso sucesso, né? Que é eu honro aqueles que vieram antes de mim e assim eu tenho essa permissão, vamos dizer assim, para poder fazer diferente, né? Eu não fico presa a algo que aconteceu lá atrás, eu fico aqui, né, disponível para poder fazer uma coisa diferente na realidade, na mentalidade de adulto, não mais na visão de criança que ainda busca que os pais tivessem feito diferente, exigem que eles tivessem, mas eles poderiam ter feito diferente, poderia ter sido, a minha infância poderia ter sido melhor, sabe? Então assim, eu saio desse movimento e eu busco na vida real fazer movimentos na minha vida como adulta. Então, eu me desvinculo disso, né, dessas exigências de julgamentos e eu consigo, sim, fazer diferente a partir dos recursos que eu tenho, que eu só tenho por causa deles. A gente só é o que é por conta do que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, né? Exatamente então, a isso. gente Se tivesse sido qualquer historinha diferente, eu teria sido outra pessoa. Seria outra pessoa, né? Então, a gente pode dizer que a constelação também ela vem pro autoconhecimento? Com certeza. Então seria mais ou menos dessa forma que conseguiria ajudar os casais. Então, os casais se conhecer melhor como pessoas e aí daquilo ali, dessa parte da constelação, de conseguir fazer com que eles tenham mais harmonia no casamento. Exatamente. Porque eu defendo assim, né? O casamento é ela que transforma o nós. E agora não é mais só sobre eu, só sobre ela, sobre nós. Né? Então, e aí foi onde a gente foi em busca do quê? Do autoconhecimento, né? Do processo de coaching, passamos por processo de coaching, né? E aí assim vai, treinamentos que a gente faz de autoconhecimento. Então, seria mais nessa ideia de entender o lugar de cada um no relacionamento e agora juntos a gente tem uma terceira pessoa aqui que Exatamente. Que é os nós, né? Que é a unidade, né? Porque, por exemplo, para pensar nas coisas que mantêm um casal junto, né? Tudo que a gente conseguir mencionar aqui, tudo é muito pequeno. Por exemplo, um filho não consegue manter um casamento. E às vezes a gente vê que as pessoas se casam pelos motivos errados, no sentido de que tem gente que se casa porque o sonho é casar, é fazer a festa de casamento. Sabe? Isso é muito pequeno para manter um relacionamento adiante, né? Para manter junto o relacionamento. Então, o casamento é o quê? É uma unidade. Então, quando os dois estão olhando para a entidade casamento, o casamento tende a funcionar muito melhor. Por quê? Porque eu não tenho uma mulher olhando para suas individualidades e um homem olhando para suas individualidades e cada um querendo dizer o que funciona melhor. Não, ambos estão juntos e juntos estão olhando para uma terceira coisa que é o casamento. E aí, desse movimento, a gente consegue fazer história, consegue deixar um legado. E isso só funciona porque quando eu tenho, na minha visão, né, de novo, aquilo que eu acredito que Sim. é a base das constelações familiares, que é uma filosofia de vida, que são coisas que a gente coloca em prática na vida real, e através do feminino e do masculino que faz parte da nossa essência, né? Então, para mim, essa é a base, né? E junto com o amor, que o amor vem dessa unidade, né? Do casal, porque lá no futuro, né, é isso que faz o casal ficar junto, né, a unidade do casal, porque vai chegar lá na frente, o casal talvez não tenha tanto sexo como ele tem hoje. Então, né, os dois vão estar numa idade avançada, talvez isso lá na frente não seja tão assíduo como é hoje. Então, o que faz com que essas pessoas ainda assim permaneçam juntas? Então, foi o que elas construíram ao longo da vida, que é essa unidade, que é esse olhar pro casamento, né, com esse olhar de ser um terceiro pilar, né? Então, para mim, é isso. Que massa. Tem mais alguma coisa para perguntar?
Não, está bem. Acho que estamos bem, né? Bem. Com uma bagagem bem carregada. E a parte boa é que a gente tá no caminho. E é tão bom, Estamos né? pensando no mesmo Tá jeito. E as pessoas me perguntam muito isso. Tá, Kênia, mas como que eu faço pra saber se eu tô no caminho certo? Eu sempre falo, olha pros resultados. Olha pro teu casamento. O teu casamento tá bom, né? A tua vida de mãe tá bom? Tu consegue aproveitar? Claro, vai ter as dificuldades, mas tu consegue se alegrar quando teu filho te dá um sorriso, sabe? Não é uma coisa grandiosa, mas é se alegrar com as pequenas coisas da vida. Então, sim, se você tá tendo resultado nesse sentido, né? Se você consegue executar um trabalho que não é um peso, sabe? Que não é um negócio que você, nossa, eu vou ter que... Não, é leve, sabe? Porque você tá servindo com o teu melhor, você acredita naquilo que você tá fazendo, você tá resolvendo um problema e deixando a vida da outra pessoa mais fácil. Então, assim, não é aquele peso de, não, eu tenho que fazer, é pelo dinheiro, sabe? Não. Então, assim, é esse tipo de resultado que eu falo. Então, se a tua vida tá tendo resultado, você tá no caminho certo. Não precisa ninguém ficar te falando, é isso, é aquilo, não, você tá infringindo tal lei. Não, é na vida real que a coisa acontece, sabe? Então, pra mim, é muito isso, assim. Então, isso acontece com o resultado. Então, vocês conseguem ver que vocês estão no caminho certo por conta do resultado. Que massa, que massa. Então, acho que era isso, né? Acho que a gente já pode encerrar por aqui esse episódio. 5 horas! Nossa! Gente, eu não sei nem quanto tempo deu. Eu também não sei. 4h15 da tarde. Ai, amado. Esperamos umas 2 horinhas aí de podcast. Mas é isso aí, cara. Que quando o papo é bom e quando o assunto é um assunto que, né, pode e vai transformar a vida das pessoas numa vida mais leve, né? É o que a gente... É o nosso lema, né? É transformar a maternidade numa maternidade mais leve, porque isso sim é possível através de um dos nossos pilares, que isso é meu e da Camila, e a gente que tirou isso, que é o casamento. Exatamente. O casamento alinhado, né? Que eu acho que daí casa perfeitamente com essa parte de constelação e tudo mais, né? Que é o casal estar alinhado e pronto para viver juntos tudo que vai vir para acontecer ali na frente, né? E aí a nossa ideia central aqui é trazer isso. Sabe, vocês vão passar por isso, vão passar por aquilo, né? Isso dura tanto tempo, isso dura tanto tempo, né? Vai parar um pouquinho o sexo aí, mas vai voltar, sabe? Exatamente. Porque muitas vezes acaba até... Essa parte do sexo é um papo bem mais... Vai bem mais longe, né? Porque às vezes na cabeça da mulher o homem vai procurar na rua, né? E aí se esse homem... E daí se ela não troca com o homem... E aí é onde eu defendo que sim, o homem tem que falar de maternidade, ele tem que saber de maternidade... Porque eu só vou poder ser o melhor pra Camila se eu entender o que ela tá passando. Isso, se eu não entender o que ela tá passando, como é que eu vou... Aí sim, aí é onde eu acredito que os homens vão buscar certo ou errado, não sou eu que não julgo isso, né? Sem julgamento moral, né? Mas eu acho que é a partir deste momento que daí vão buscar fora. O que não tem... Porque não sabe o que tá acontecendo dentro de casa, entende? E aí já rolou até treta na internet aí sobre esse papo de eu falar sobre maternidade, né? Mas eu acredito que não é eu fazer o papel da Camila. Porque isso é papel da mulher, é papel dela. Mas é eu entender o papel dela. Pra que eu possa fazer o meu papel de homem e de pai melhor. Automaticamente eu transformo a maternidade dela numa maternidade mais leve. Com né? certeza. E assim o casamento mais leve, a vida mais leve, enfim. E às vezes aquilo que eu tento me comunicar como uma forma de amor, muitas vezes não é a forma de amor, né? Então a gente precisa estar muito atento nisso, né? Uma frase que eu sempre utilizo dentro do meu casamento, e o Gu também, né? A gente não fala somente eu te amo. A gente pergunta, você se sente amado? Você está se sentindo amado? Você está se sentindo amada? Por quê? Porque nem sempre aquilo que eu estou me comunicando dentro do meu relacionamento é realmente aquilo que a outra pessoa está vendo. Porque às vezes a pessoa, para se sentir amada, ela precisa ter tempo de qualidade. Outra hora ela precisa de presente. A gente não sabe. Então a gente precisa perguntar, né?
você tá se sentindo amado? Não existe uma única forma de amor. Isso. Não é fazer aquilo e aí a pessoa se sente amada. Porque às vezes aquilo que eu tô fazendo pra outra pessoa é como eu me sinto amada, mas relacionamento nunca é sobre si. É sobre o outro. É sobre o outro. Então, assim, quando eu me disponho a estar num relacionamento, eu estou em serviço pra outra pessoa. É o servir, né? O servir. Né? Então, eu sempre utilizo essa frase, eu sempre pergunto, você se sente... E aí é onde a gente pode até voltar, né, um pouquinho na energia. As mulheres muito masculinas, né, que não se permitem ser servidas pelo homem. Nossa, e aí, muito. E aí o general não aprende a receber. Né? E aí só quer dar, não quer receber, né? Exatamente. E aí a gente infringe a lei também do dar e receber. Exatamente. E aí o negócio fica fora de compasso. E quanto mais amadurecido o casal tá também, mais ele consegue fazer esse movimento com facilidade, né? Então, mas isso é papo pra outro podcast. Porque se a gente entrar no amadurecimento... Não. Vai mais 2-3 horas, não dá. Isso aí. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pots Bilton. Kênia, deixa tuas redes sociais aí pra galera te seguir. Onde é que eles te acham? Onde é que eles sabem mais sobre a constelação? Isso aí. O meu arroba é @Kênia Castro Machado. O meu foco, né? Eu trabalho com terapias... Que é a constelação familiar, e eu também trabalho com mentorias, tanto individual quanto em grupo, né? Faço grupos também de constelação familiar, chamam Chá de Rainhas. A gente fazia isso de forma online, agora eu quero fazer ele presencial, já agora no mês de outubro. Se me seguir lá, vai estar por dentro de tudo, e eu também tenho um instituto aqui em Criciúma, que é o Enima Instituto. Então, é onde eu atendo lá de forma individual. Então, são nesses 2 lugares que vocês vão me encontrar. Que massa! E aí a gente, né? Eu, Simon Campos, no Instagram. Eu Bordini no Instagram também. A gente Mas lá... a gente acha que é mais fácil deixar aqui embaixo depois. Eu vou deixar só pra gente... Só pra... vou deixar na descrição desse vídeo. E aí, principalmente na minha rede social, né? Encontra muito conteúdo sobre os 3 pilares daquilo que a gente defende, que é a maternidade mais leve, que é casamento, conhecimento e rotina, para transformar a tua maternidade aí. É possível, não é fácil, mas é possível transformar a maternidade, o casamento, a vida um pouco mais leve. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau.